Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Fórmulas e Funções. E hoje nós iremos aplicar o uso de fórmulas para técnicas com gráficos. Para que a gente possa começar, nós vamos utilizar um gráfico de colunas que já está pré-desenhado aqui na nossa planilha, ok? E temos aqui valores de janeiro a junho, e nós vamos utilizar isso aqui simplesmente para vincular os títulos a uma célula. E a gente costuma utilizar essa técnica, ela é bem simples, certo? Criando uma fórmula de vínculo com o título do eixo ou do gráfico com uma célula qualquer. E este título ele pode variar conforme alguma situação. Por exemplo, vamos lá. Para que você possa fazer o vínculo, vamos imaginar que nesta célula aqui, B12, está o título do nosso gráfico. Então, para que a gente possa fazer o vínculo, basta você clicar no título do gráfico e na barra de fórmulas você vai fazer igual e igualar a célula onde estará o título, ok? Neste caso aqui nosso está na célula B12. Olha lá, perceba que pressionando Enter o título vai parar aqui. Se você mudar o título aqui, olha, novo título, ele vai aparecer aqui, ok? Então isso, ele serve basicamente para você trabalhar com a situação de títulos dinâmicos, que pode variar, por exemplo, conforme a situação do gráfico. Então, vamos imaginar, por exemplo, que nós vamos fazer uma fórmula condicional aqui, legal? E conforme esses dois valores, nós vamos verificar se houve um aumento de maio para junho ou se houve um decréscimo. Então, basicamente, a gente vai fazer uma fórmula aqui, olha, que ficaria utilizando a função se esta célula for maior do que esta célula, legal? Nós vamos falar o seguinte, olha, houve um acréscimo de maio para junho, legal? Caso contrário, nós vamos colocar o inverso. Houve um decréscimo de maio para junho, legal? Então, olha lá, nós temos a função se, bem simples, legal? E que vai mudar conforme os valores. Então, se você modifica o valor aqui no seu gráfico e coloca de um valor menor, olha lá, houve um decréscimo de maio para junho. Você poderia também colocar a porcentagem, você pode fazer um cálculo, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos aqui uma determinada fórmula que calcula qual é a porcentagem de acréscimo ou decréscimo. Olha lá, então nós vamos pegar aqui. Vamos fazer basicamente o valor do mês de maio dividido pelo valor do mês de junho. Neste caso, nós vamos encontrar aqui a porcentagem, legal? Então, olha lá, 112%. Se for o inverso, olha lá, se a gente colocar aqui um valor maior aqui, olha, nós vamos ver que ele vai ter a diferença, legal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente pegar este valor e subtrair o 100% para que a gente possa encontrar o valor do acréscimo ou decréscimo, legal? Então, vou subtrair 1 aqui e a gente vai encontrar somente a porcentagem, olha, 18%, legal? E se a gente colocar aqui o inverso, olha lá, se a gente colocar aqui 1.900, vamos colocar aqui 2.000, ele vai mostrar para a gente os 5%. Neste caso aqui, o positivo está ficando invertido. Então, positivo é quando houve o decréscimo, legal? Porque a gente dividiu esse por esse. Então, se você quiser que fique o inverso, nós temos que inverter também a divisão. Vamos pegar esse dividido por esse. Olha lá, então houve um 5% de queda, legal? Se a gente colocar aqui um valor 1.400, olha lá, houve 36% de acréscimo. Tranquilo? Se você não quiser que apareça o sinal negativo, no caso de decréscimo, a gente pode utilizar a função ABS. E neste caso, nós iremos mostrar apenas quanto subiu ou quanto diminuiu. Legal? Então, essa aqui é a nossa fórmula que calcula para a gente o acréscimo e o decréscimo. Legal? Então, na nossa fórmula, a gente poderia simplesmente colocar aqui, olha, vamos colocar assim, por exemplo, houve, olha lá, no caso, se o C9 for maior, então houve um aumento, né? Então, houve um aumento de... Aí nós vamos concatenar este valor com aquela fórmula que a gente tinha calculado, legal? Esse aqui em porcentagem. E eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai ter que fazer para corrigir essa fórmula, porque neste caso aqui, ela vai aparecer com um valor decimal. E a gente vai utilizar a função texto para corrigir a fórmula, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos, por enquanto, deixar só o valor assim e vocês vão entender o resultado. Vamos concatenar. Houve um acréscimo de tantos por cento. E vamos concatenar novamente, olha, de maio para junho. Legal? Então, essa é a nossa fórmula. Vou colocar um ponto e vírgula, vou copiar este mesmo texto aqui. Olha lá, e vou colocar aqui no valor se falso dessa minha função. A única diferença é que eu vou trocar aqui que houve uma queda de tantos por cento. Legal? Olha lá, vou dar um Enter.
Perceba que o título ficou funcionando, com até o valor, inclusive, que a gente havia calculado aqui. Aqui o título, o valor, está em porcentagem. Aqui ele também está em porcentagem, porém na sua forma literal. Olha lá, o 0,36% que a gente tem aqui, os 36%, na realidade é 35,71, porque é um valor decimal. Como que a gente faz para aplicar na nossa fórmula este valor decimal? Basicamente, a gente vai ter que utilizar a função texto neste valor. Então, nós temos aqui, olha, nós vamos formatar este valor como texto. Então, vamos colocar aqui texto, legal? E aqui nós vamos colocar o formato que queremos que ele apareça. Aqui no nosso caso vai ser em porcentagem. Utilizando o formato de número personalizado, nós vamos colocar 0%. Vamos fechar o parêntese aqui, legal? E vamos fazer o mesmo aqui. Na verdade, eu vou copiar, né, para facilitar um pouco. E vou colar aqui no lugar deste texto aqui, legal? Então, eu vou selecionar, olha lá, que está aqui e vou colar. Então, desta forma, opa, faltou fechar um parênteses, olha lá, ele corrigiu para a gente. Houve um aumento de 36% de maio para junho. Se a gente mudar o valor, olha lá que legal. Vamos colocar aqui 1.100. Então, temos aqui opa, deu um erro. Por que será? Então, foi na nossa fórmula aqui, ó. Faltou fechar o parêntese aqui, ó. Na correção ele não corrigiu legal. Vamos lá, e texto, o nosso parêntese foi fechado no lugar errado. Então, abri um parêntese aqui, o nosso parêntese foi fechado no final, quando na realidade ele deveria ter sido fechado aqui, legal? Após a nossa porcentagem. Agora vamos corrigir. Olha lá, agora sim ficou correto. Houve uma queda de 21% de maio para junho. Então, esta é uma forma que a gente pode trabalhar com algumas situações que a gente queira destacar no nosso gráfico, certo? Nós vinculamos títulos a uma célula e, baseado nesse título estar vinculado a uma célula, a gente pode, a partir daí, fazer fórmulas dinâmicas que exibam valor, certo? No título, ou seja, uma caixa de texto no gráfico, para que o gráfico tenha uma formatação dinâmica, tenha um título dinâmico. Então, essa é uma das técnicas que facilita na construção de gráficos utilizando fórmulas, legal? Então, aqui a gente também poderia vincular, só para finalizar, o título do eixo. Então, nós vamos pegar aqui o título do eixo Y, legal? E poderíamos vincular também o título do eixo X. Então, se você quiser colocar um título aqui para o eixo, em uma célula qualquer que você precise fazer um cálculo, ou até não necessariamente fazer um cálculo, mas que você queira modificar os títulos em uma área de configuração do gráfico, você pode criar uma tabelinha com as configurações para a pessoa não precisar editar o gráfico, e você vincula o título do gráfico a esta célula, ok? E a pessoa tem acesso somente a esta célula. Legal? Então, para o nosso primeiro exemplo, a gente viu aqui como vincular títulos de gráficos a células. É bem simples e você pode utilizar isso aí para construir fórmulas até mais elaboradas do que essa aqui. Nós utilizamos apenas uma condição para exibir alguma determinada situação no gráfico. Legal? Então, vamos para o nosso exemplo número 2. No nosso exemplo número 2, a gente está falando sobre legendas explicativas, que é basicamente o que eu fiz aqui com o título, só que nós vamos utilizar uma caixa de texto. Às vezes você não quer utilizar o título, você pode colocar um espaço no gráfico aqui editando, tranquilo? E você pode vir aqui, olha, inserir e inserir uma autoforma, que é uma caixa de texto. Aqui você pode colocar uma caixa de texto, legal? Pode ser qualquer tipo de forma dessa, não necessariamente a caixa de texto. Olha, se você quiser, pode colocar um balão. Então você pode colocar um balão aqui autoexplicativo. Legal? Olha lá, você pode vincular aqui o balão a uma coluna qualquer. E a partir disso você pode, olha, formatar esta caixa de texto. Olha lá, você pode deixar ela aqui com o formato que você desejar. Edite o texto dela, você pode perceber que você pode digitar qualquer texto. Porém, ao invés de digitarmos um texto, nós vamos fazer a nossa legenda autoexplicativa, que foi basicamente o que a gente fez. Imagine aqui que você vai calcular uma média. Legal? Olha aqui, nós vamos calcular uma média deste período. Tranquilo? E vamos colocar uma legenda aqui. Então, nós temos a média aqui. Vamos formatar aqui para visualizar. Opa, não está cabendo. Vamos ver o que é. Aqui nós temos a média formatado com casas decimais, né? Vamos tirar a casa decimal e podemos colocar aqui, por exemplo, o valor médio de vendas deste período foi de, e a gente coloca este valor, como a gente fez no nosso caso anterior. Então, como é que ficaria a nossa fórmula? A gente pode colocar aqui, olha, legenda, certo? E vamos fazer a nossa fórmula, que vai ser simplesmente uma concatenação de valores. Olha, o valor médio de vendas no primeiro semestre, legal? Olha lá, semestre, foi de, e a gente vai concatenar com este valor aqui, olha, com este valor, tranquilo? E a gente pode ainda utilizar novamente a função texto, olha lá, vamos utilizar novamente a função texto,
para colocarmos o símbolo de real. Então, nós vamos colocar aqui, olha, R cifrão, legal? E vamos colocar 0,00. Olha lá. Desse jeito aqui, faltou fechar aspas, vamos fechar a função texto. E nós temos, então, a nossa legenda. Olha, a nossa legenda está aqui, se você visualizar, olha, no gráfico. Tranquilo? Basta agora você vincular esta célula. Obviamente, ela não precisa estar visível, você pode ocultar a coluna onde tiver ela, com a sua legenda aqui. Olha. Então, nós vamos clicar aqui, fazer um igual e vincular a célula que nós calculamos. Então, aqui, se a gente formatar, a gente pode colocar o tamanho que a gente desejar. Tranquilo? A cor da letra, a formatação que você achar melhor. Tranquilo? Então, nós temos aqui uma legenda autoexplicativa, legal? Que é calculada com valores a partir do gráfico. Então, você poderia colocar qualquer tipo de legenda, qualquer tipo de texto explicativo. E isso acaba trazendo uma vida maior ao seu gráfico. Então, imagina aqui que você vai colocar aqui 2.000, automaticamente a sua média vai ser recalculada. A gente calculou aqui, tranquilo? A gente concatenou, poderia até fazer, ao invés de colocar C13 aqui, colocar a fórmula direta na sua fórmula de legenda aqui. A gente não precisaria deste valor. Legal? Então, para o nosso próximo exemplo agora, nós vamos trabalhar com o destaque de valores. Então, vamos lá. Para que a gente possa trabalhar com destaque de valores, basicamente a gente vai sempre utilizar fórmulas. Tudo que a gente está fazendo aqui é utilizando fórmulas para que a gente possa aplicar no nosso modelo de gráfico. Legal? Então, imagine, por exemplo, que a gente queira destacar aqui um valor qualquer, que seja o maior valor. Então, mesmo que tiver o maior valor, ele vai ficar destacado. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma segunda coluna aqui, legal? Eu vou copiar a formatação dessa coluna para cá. E aqui nós vamos colocar aqui, olha, destaque. Tranquilo? Então, nós temos aqui um gráfico já criado, certo? Que é o nosso gráfico de barras aqui que a gente tem. E nós vamos simplesmente fazer uma fórmula aqui que vai destacar para a gente o maior valor desse. Como é que a gente vai fazer? Na mesma coluna que a gente tiver o maior valor, na mesma linha, ele vai trazer o valor para cá. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer uma fórmula, certo? Que vai funcionar da seguinte maneira. Olha, se este valor aqui, legal, for igual ao máximo desta coluna do lado aqui, olha lá, foi igual ao máximo dessa coluna do lado, nós queremos, ponto e vírgula, o valor ser verdadeiro, queremos que ele retorne o próprio valor, de C5. Caso contrário, ele pode retornar nada. Vamos abrir e fechar aspas e fechar o parêntese aqui, legal? Lembrando que como a gente vai copiar esta fórmula, esta nossa referência aqui, ela tem que estar absoluta, tranquilo? Então nós vamos colocar aqui um F4 para travar e vamos pressionar Ctrl Enter, porque eu já selecionei todo o intervalo. Olha lá, ele já identificou para a gente aqui nesta fórmula que a gente criou em todas essas linhas, legal? Em todas essas células aqui, ele identificou o maior. Se a gente mudar, vamos colocar aqui 3.000, ele vai mudar para o maior naquela coluna, tranquilo? O que a gente precisa basicamente agora é inserir esta nova coluna como uma nova série de dados no nosso gráfico. Então nós vamos clicar aqui, olha lá, Design, Selecionar Dados, e aqui nós vamos clicar em Adicionar, tranquilo? E vamos colocar o nome da série. A gente pode colocar aqui Destaque, ou você pode colocar o valor que você desejar. Aqui nós vamos colocar em valor da série esta coluna nova que a gente criou. Ou seja, basicamente o que a gente fez? Um valor que a gente deseja destacar e colocamos uma coluna do mesmo tamanho ao lado da que é maior. Olha lá, se a gente mudar o valor aqui, o que vai acontecer? Como as outras células estão vazias, não vai aparecer nenhuma coluna, e do lado desta vai aparecer a coluna com o mesmo valor. Basicamente agora a gente vai formatar a série de dados aqui e vamos colocar uma sobreposição. Nós vamos colocar para que uma fique sobreposta à outra. Olha lá, desta forma nós estaremos criando um efeito de destaque. Na realidade, nós temos duas colunas do mesmo tamanho, porém, a coluna vermelha, que foi criada depois, que foi a série que a gente adicionou depois, ela vai ficar sobreposta à coluna azul. Então, assim, nós temos o efeito de um destaque. Legal? Então, olha lá, se a gente colocar aqui mudando o valor, 5.000, automaticamente aquela coluna de destaque ela vai ser exibida. Esse destaque pode ser por qualquer valor, nós utilizando aqui o maior valor. Você poderia, por exemplo, querer destacar o menor valor, legal? O último valor, então, independente de quantos valores forem sendo inseridos, se a gente tivesse um gráfico que cresce automaticamente, a gente poderia destacar o último valor. Então, tudo isso é possível a gente fazer, legal? Então, basta você sempre utilizar uma coluna. O grande segredo dessa técnica é você utilizar uma coluna de dados, certo? E onde você faz o cálculo, faz a fórmula que vai ser destacada no gráfico. Vamos para o nosso próximo exemplo? Então, neste exemplo, é basicamente a formatação condicional de gráfico. Olha lá.
É o que a gente utilizou aqui. A gente está pegando a mesma lógica que eu acabei de mostrar para vocês aqui, como destacar um valor, nós vamos fazer uma formatação condicional. Por exemplo, imagine que a gente tem esses valores aqui, legal, e a gente queira ter uma meta. Então, nós vamos colocar aqui, olha, a nossa meta é 100%. A nossa meta aqui vai ser, vamos colocar 1.600, legal? Então, quem fez mais que 1.600 vai ser exibido no nosso gráfico na cor vermelha. Caso contrário, ele fique com a barrinha verde. Então, o efeito vai ser o mesmo. Então, nós temos aqui a nossa célula de meta. Vou formatar aqui para ficar melhor para a gente trabalhar. E nós vamos criar uma coluna aqui ao lado, legal? E vamos chamar essa coluna aqui de, por exemplo, abaixo da meta. Você poderia criar acima da meta, não faz diferença. A gente vai criar o efeito para abaixo da meta. Então, essa coluna vai ser abaixo da meta. Então, a gente vai considerar que quem não estiver abaixo da meta vai ficar verde. Então, nós vamos colocar essa nossa célula aqui já formatada na cor verde para facilitar um pouco o nosso trabalho. Legal? Então, essa é a cor verde. O que a gente vai fazer? A gente vai agora criar aqui uma segunda fórmula. Então, vamos lá. Igual se este valor, olha lá, é o mesmo efeito do exemplo anterior, for menor que a meta, significa o quê? Significa que ele está abaixo da meta. Então, ponto e vírgula, eu quero que ele seja exibido. Caso contrário, não exiba nada. Então, a nossa fórmula aqui ela ficou mais simples, certo? Lá, a única diferença é que a gente comparou se era o maior ou o menor valor. E aqui nós vamos travar a nossa célula aqui de meta. Vamos deixar como referência absoluta. Vou pressionar Ctrl Enter. Olha lá. Então, nós temos apenas dois valores abaixo da meta neste momento. Se eu colocar um outro valor qualquer, olha, eu vou colocar aqui 1.500, ele vai aparecer aqui. Legal? O que a gente precisa fazer? Fazer o efeito que a gente aplicou. Design, selecionar dados. Adicionamos aqui uma segunda série de dados. Vamos colocar aqui, olha, abaixo. Legal? O nome que a gente vai colocar é abaixo. Opa, vamos corrigir. Abaixo. E aqui em valores nós vamos selecionar a nossa série de dados. Olha lá, ele criou novamente uma segunda coluna ao lado da que a gente tinha já. Legal? Vamos formatar a série de dados. E aqui nós vamos colocar um efeito de sobreposição. Olha lá. Então, os valores que estão abaixo da meta estão em vermelho. Os valores que estão acima da meta estão em verde. Se eu colocar um novo valor, olha aqui, ó, 1.400, automaticamente ele vai ficar vermelho. Legal? Se a gente quiser ainda dar mais um efeito aqui de meta, para mostrar que isso é um atingimento de meta, a gente poderia criar uma nova série de dados aqui com o valor da meta. Olha que legal. A gente vai colocar aqui, ó, meta. Legal? Eu vou copiar o efeito aqui dessa célula com a formatação. E vamos fazer o seguinte, olha, igual. E vamos igualar todas essas células com C12. Vou pressionar Ctrl Enter. Nós temos aqui uma célula, uma coluna, com todos os valores iguais. Agora nós vamos adicionar uma outra série de dados. Essa aqui, ó, nós temos vendas, nós vamos mudar para acima da meta, legal? Então, olha lá, acima e abaixo. E nós vamos colocar uma outra aqui chamada meta. Essa meta vai ser a coluna deste lado aqui, ok? Olha lá. Tem um efeito que ele criou uma outra coluna sobreposta com todas as barrinhas do mesmo tamanho. O que a gente vai fazer é alterar o tipo de série desta série aqui. Então vamos clicar aqui, vamos colocar aqui, olha, alterar tipo de gráfico de série, com o botão direito. E aqui onde nós colocamos meta, olha aqui, ó, nós vamos alterar para colunas agrupadas, nós vamos colocar uma linha. Olha lá que legal. Ele vai transformar aquela nossa barra em linha, dando o efeito de um teto onde a gente tem que atingir, legal? E aqui você pode formatar essa linha do jeito que você desejar. Pode clicar em formatar série de dados. Aqui em linha você pode colocar a cor que você quiser, legal? Vamos colocar ela aqui azul. Você pode mudar o tipo de tracejado que você desejar e pode aumentar a largura se você assim quiser. Olha lá. Temos aqui então a nossa linha de meta. Para que possa aparecer melhor, nós vamos colocar então a nossa legenda. Olha lá. Nossa legenda nós temos valores acima e abaixo da meta, legal? E aqui nós temos a nossa meta, olha lá, tranquilo? Se você mudar o valor, vamos lá mudar o valor, ele automaticamente vai colocar as colunas que estão abaixo dessa linha de vermelho e as que estão acima de verde, legal? Aí você poderia mudar a posição da legenda se você desejar, né? Você poderia clicar aqui em legenda e colocar, por exemplo, ela na parte inferior, você poderia colocar um título no seu eixo ou no seu gráfico, legal? E colocar aqui, por exemplo, vendas do primeiro semestre. Prontinho. Esse é um gráfico rápido que a gente criou utilizando o efeito de formatação condicional, vamos assim dizer, em gráfico. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para o nosso exemplo número 5. Destacando valores mínimo e máximo.
É a mesma lógica, certo? A nossa técnica aqui, ela basicamente consiste no mesmo efeito. A gente vai sempre criar uma coluna adicional, vamos colocar a nossa fórmula condicional, que a gente deseja destacar, e vamos criar o efeito. Olha lá, então, nós vamos destacar aqui o valor mínimo e máximo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar qual que é o mínimo e qual que é o máximo. Então, olha, nós vamos criar aqui uma segunda coluna, legal? Vou trazer aqui a formatação dela para cá, e nós vamos destacar aqui, olha, nós vamos colocar aqui o valor mínimo, legal? Se você quiser a mesma formatação, você pode criar mínimo e máximo na mesma coluna. Caso você queira colocar uma formatação diferente para o mínimo, uma formatação diferente para o máximo, você cria duas colunas e faz a fórmula de mínimo na coluna na primeira coluna e de máximo na segunda, ou vice-versa, tanto faz. Então vamos lá, o que a gente vai colocar aqui? Nós vamos colocar mínimo, legal? Vamos fazer uma formatação igual. Vou colocar aqui mínimo e máximo mesmo. E nós vamos fazer a fórmula. Então nós vamos fazer uma função se, olha, igual se este valor for igual ao mínimo desta coluna, legal? Ele vai mostrar o próprio valor aqui, legal? Esta é uma condição, ponto e vírgula. A gente pode fazer uma outra condição novamente. Se este valor for igual ao máximo desta coluna, ele também vai mostrar o próprio valor aqui de C5. Tranquilo? Faltou fechar o parênteses aqui de máximo. Caso contrário, ele não mostra nada. Esta é uma forma de construir sua condição se. Você poderia construir com um único teste lógico, com um valor, com um ou, por exemplo. Legal? Olha, eu vou mostrar aqui um exemplo. Opa, faltou fechar mais um parênteses, eu vou dar um sim aqui. Olha lá, vamos ver o que aconteceu aqui. O que aconteceu primeiro, o que deu errado, é que a gente não travou as nossas referências. Legal? Então vamos lá, nós vamos travar essa referência aqui de mínimo e máximo. Vou pressionar Ctrl Enter. Olha lá, o mínimo e o máximo estão destacados, que é respectivamente abril e maio. Tranquilo? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, uma outra forma de fazer uma outra fórmula, né? Eu vou criar uma outra fórmula aqui só para mostrar. Tem várias maneiras. No Excel não existe apenas uma única maneira de chegar ao resultado que você deseja. Então, olha, a gente poderia criar aqui com um único se, colocar assim, ó, ou este valor foi igual ao mínimo desta coluna, legal? Vamos travar, que a gente havia esquecido na coluna anterior, ponto e vírgula, ou este valor aqui foi igual ao máximo desta coluna, legal? Caso aconteça qualquer uma dessas duas situações, na nossa fórmula de ou, ele vai exibir para a gente o valor de C5 mesmo, legal? Caso contrário, ele não exibe nada. Olha lá, vou pressionar Ctrl Enter, perceba que o resultado foi o mesmo, a fórmula é um pouquinho diferente, legal? Mas o que a gente queria criar seria isso aqui. Ou você poderia criar um só com máximo, utilizando o se este valor for igual ao máximo dessa coluna, ou se for igual ao mínimo na outra coluna. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar aqui em Design, vamos selecionar dados e vamos adicionar esses valores. Olha, mínimo, eu vou fazer com uma única formatação, viu? Mínimo e máximo. Então, os valores da série vai ser essa coluna que a gente criou. Vou selecionar essa primeira, não tem problema. Olha lá, o que ele fez? Ele criou para a gente uma linha, legal, com as pontas aqui. Olha, aqui está 0 porque não tem valor. Legal? Aqui a gente vai colocar uma formatação aqui, tranquilo? E outra aqui. Aqui onde não tem valor ele caiu para 0. Então, no caso do gráfico de linha, a gente precisa fazer uma correção. Ao invés de exibir 0, nós vamos ter que colocar, aqui olha, em vez de colocar aspas e fechar aspas, nós vamos colocar uma função chamada não-disp. E eu vou explicar para vocês. Por que a gente vai utilizar esta função não-disp nesta coluna? Ao invés de mostrar nada, ele mostra não-disp. Porque quando a gente está trabalhando aqui nos exemplos anteriores com a coluna, ele cria, na realidade, uma coluna do valor 0. Uma coluna do valor 0, ela não é visível. Então, neste caso aqui, não tem necessidade de eu exibir o não-disp. Porém, no gráfico de linha, quando a gente faz isso, ele considera o valor 0. E no gráfico de linha a gente vê essa criação, essa diferença. Então, ele parte do 0, legal? Mantém no 0 aqui, e aqui ele vai subir para cá onde havia valor. Como a gente não quer representar esses valores, a gente tem que utilizar como um valor não disponível. A gente teria que fazer o mesmo nesta outra coluna aqui, se a gente estivesse trabalhando com ela, legal? Vou colocar aqui apenas para a gente poder manter a nossa referência. Vou copiar aqui para as fórmulas de baixo. Olha lá. Então, a gente tem sempre que estiver trabalhando com gráfico de colunas, com gráfico de linhas, a gente utilizar a função não-disp, legal? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Agora a gente aplica a formatação. Olha, nós temos um ponto aqui e outro aqui. Só isso, independente de onde a gente estiver o nosso gráfico, a gente vai ter esse ponto aqui e esse outro aqui. Um ponto no mínimo e um no máximo. Olha, vou mudar esse valor para 1000. O que vai acontecer? Opa, não esse, né? A gente tem que mudar o valor na coluna aqui de vendas. Legal?
Olha lá, acontece que ele colocou o ponto mínimo aqui e o máximo aqui, e o outro sumiu. Por quê? Porque ele deixou de aparecer na nossa coluna aqui do lado, que a nossa coluna, pela nossa forma, exibe apenas o valor mínimo e máximo, tranquilo? Vamos formatar esta linha aqui, olha, nós vamos clicar aqui, formatar a série de dados. Nós vamos clicar aqui, legal? Em linha, nós vamos ficar sem linha, para não aparecer. Olha, perceba que a linha sumiu porque ela não está sendo visível. O que nós vamos formatar são os marcadores. Então, nós vamos clicar aqui em marcador. Vamos colocar aqui, olha, um marcador, linha sólida, legal? Vamos colocar aqui, opção de marcador, nós temos que selecionar um, né? Porque senão não vai aparecer. Vamos selecionar aqui a bolinha, que é o que eu gosto de trabalhar. Preenchimento, nós vamos colocar sem preenchimento, para não ter preenchimento. E em borda, nós vamos colocar linha sólida e vamos colocar aqui, olha, um marcador um pouquinho maior. Legal? Aqui a gente tinha que mudar o marcador aqui em tamanho, olha. Vamos aumentar o marcador. Percebeu o que aconteceu? Ele está colocando o marcador, olha aqui, no nosso ponto. Olha lá. A bolinha aqui e outra bolinha aqui, destacando. Quanto maior você precisar do marcador, basta você aumentar aqui em opções de marcador o tamanho. Olha lá, você está destacando. Se você quiser que ele não exiba a linha aqui no fundo, você pode preencher, por exemplo, na cor branca. Ou colocar a formatação que você desejar. Então, eu vou colocar aqui em preenchimento, ó, preenchimento sólido, e vou colocar na cor branca. Que eu gosto mais deste efeito aqui. Olha lá, nós temos o valor mínimo aqui e o valor máximo aqui. Legal? Olha que legal. Então, nós temos o mínimo e o máximo. A gente pode colocar uma legenda aqui, legal? Mínimo e máximo para mostrar esses valores, tranquilo? Olha lá, o que a gente pode mostrar aqui? Deixa eu mostrar para vocês se a gente mudar o valor aqui. Olha, vamos colocar aqui 5.000. Então, perceba que o 5.000 vai passar a ser o maior valor da nossa legenda. Olha lá, o 5.000 é o maior, está aqui. E o mínimo passou a ser o valor de maio, que é 1.561. Ele está aqui, tranquilo? Então, você tem o mínimo e o máximo. Como eu utilizei a mesma formatação para os dois, tranquilo? Não foi necessário eu utilizar duas colunas separadas. E a gente vai fazer isso no nosso próximo exemplo. Eu vou mostrar para vocês já já. Então vamos lá, deixa eu vir aqui. Olha, vou colocar aqui em preenchimento, certo? Eu vou mudar, por exemplo, a cor do nosso marcador. Então em borda, vamos colocar ele, por exemplo, na cor vermelha. Olha lá, você vai ter um marcador na cor vermelha destacando o valor mínimo e máximo. Tranquilo? Vamos colocar uma legenda nesse ponto e outra nesse ponto? Olha que legal. A gente vai fazer o seguinte, a nossa legenda, vamos colocar aqui, ó, legenda, tranquilo? Vamos copiar, né, a formatação dessa coluna toda, vamos copiar a formatação dessa coluna toda para cá. Aqui não precisava, vamos apagar. Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma legenda, uma formatação condicional. Se este valor for o menor aqui, aparece escrito mínimo, e caso ele não seja o menor, seja o maior, aparece escrito máximo, legal? Ou você pode colocar o que você quiser. Como é que vai ficar? Olha, vamos colocar aqui, ó, igual. Se este valor aqui é igual ao mínimo dessa nossa coluna, a fórmula é a mesma que a gente criou aqui. A única coisa que vai mudar é que ao invés de exibir C5, nós vamos exibir uma palavra. Então, olha, nós vamos colocar aqui, ó, min. Legal? Ponto e vírgula. Caso contrário, se este valor for igual ao máximo desta coluna aqui, o que vai ser exibido? Vai exibido, ponto e vírgula, a palavra max. Legal? Caso contrário, não exibe nada. Agora sim nós vamos colocar o nada, porque não vai fazer diferença. Vamos travar aqui, né, as nossas referências, que quando a gente copiar vai precisar que esse intervalo fique fixo. Olha lá, e vou copiar esta fórmula para cá. O que aconteceu? Olha, max e min. Onde que a gente coloca o mínimo e o máximo? Olha, 3, vamos colocar aqui 500. Olha lá, max e min. Tranquilo? Agora nós vamos aplicar estes dois valores aqui. Basta você clicar aqui, olha, botão direito, adicionar rótulo de dados. Legal? Perceba que ele adicionou o rótulo de dado aqui. Agora nós vamos formatar esse rótulo de dados. Botão direito, formatar rótulo de dados. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos vir aqui nessa nossa caixinha do lado, nosso painel, e vamos colocar aqui, olha, primeiro nós vamos colocar para ele aparecer acima do nosso rótulo aqui. Olha, acima, para ficar nessa posição mais visível, legal? Ou você quiser também pode ser abaixo, mas eu gosto mais acima. E agora nós vamos, ao invés de exibir o valor, nós vamos clicar aqui, ó, valor a partir de célula. Nós vamos clicar e ele pediu para a gente selecionar onde são os valores. E nós vamos selecionar essa coluna que a gente criou. Ok? Olha lá, apareceu max e min. Agora nós vamos apagar o valor. Primeiro, coloque o valor para depois apagar aqui. Porque se você apagar, ele vai excluir o rótulo, porque não tinha nada para exibir. Legal? Olha lá, max e min. A sua legenda em texto. Se você mudar os valores, ó, vamos colocar aqui 10.000. 10.000, o que vai acontecer? O min vai para aqui e o max lá. Legal?
Então, nós temos um gráfico dinâmico utilizando fórmulas para construir as nossas relações aqui. Legal? Então, vamos lá. Esses valores, eles não necessariamente precisam ficar exibidos aqui, poluindo a sua planilha. O que você poderia fazer? Você poderia colocar aqui um título no gráfico também, antes de a gente continuar. É sempre bom colocar um título no gráfico. Legal? A gente vai colocar aqui valores máximo e mínimo. Olha lá. Tranquilo? Então, o que a gente pode fazer para ocultar isso? Antes de ocultar, se você simplesmente vier aqui e ocultar, olha o que vai acontecer. Eles vão sumir o efeito do gráfico. Por que isso? Porque não está sendo aplicado o que a gente tinha. Legal? O que a gente pode fazer? Opa, o título. Vamos lá. Você tem que clicar aqui no gráfico, Design, Selecionar dados. E aqui em Células ocultas e vazias, você vai clicar e marque esta opção. Mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Vou marcar, vou clicar em OK. Ok, agora sim eu posso ocultar esses valores. Olha lá, o meu gráfico continua sendo exibido. Tenho a minha tabelinha aqui de dados, legal? Independente do valor, olha, vou colocar aqui para ser valores aleatórios. Vou colocar aqui de 1000 a 5000, legal? Vou pressionar Ctrl Enter. Olha lá, apareceu os valores, vou pressionar F9 para ficar atualizando. Então, se você ficar atualizando, ó, certo? O que acontece? Ele vai modificar aqui a sua posição automaticamente. Pode ficar pressionando F9 aí, tranquilo? Então vamos lá, vamos para o nosso exemplo número 6, para a gente poder finalizar essa aula. Então vamos lá. Perceba aqui que nós vamos formatar também, mostrar os valores mínimo e máximo, igual no exemplo anterior, porém nós vamos colocar uma setinha. Nós vamos fazer o seguinte, olha. Nós vamos colocar uma setinha assim de cima para baixo para indicar o maior valor. Ao invés de colocar, por exemplo, essa bolinha que a gente fez aqui, a gente pode colocar essa setinha, tranquilo? E aqui a gente pode fazer o mesmo, uma setinha de baixo para cima para indicar o menor valor. Legal? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar a mesma coisa. Nós vamos criar aqui, só que agora nós vamos criar duas colunas. Então eu vou copiar esse título para duas colunas ao lado aqui. Tranquilo? Vou copiar a formatação. Olha lá. Prontinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente criar a nossa formatação. Nós vamos utilizar essa coluna para o mínimo e essa para o máximo. Olha lá. Vou criar a nossa fórmula igual se este valor é igual ao mínimo desta coluna, dela, se for, ele exibe o próprio valor aqui de C5. Caso contrário, não exibe nada. No nosso caso, como é um gráfico de linha, nós vamos ficar para exibir não disponível. Tranquilo? Olha lá, vamos fixar aqui de C5 a C10. Prontinho, o menor valor está sendo exibido aqui. Agora nós vamos fazer o mesmo. Olha, eu vou copiar essa fórmula, porque a fórmula vai ser idêntica. O que vai mudar é que, olha, a nossa função, ao invés de ser máximo, de ser mínimo, vai ser máximo. Prontinho. Olha lá, vamos copiar aqui. E nós temos o maior valor aqui. Prontinho. Agora nós vamos clicar aqui em Design, Selecionar dados. Vamos clicar em Adicionar série de dados. Vamos colocar aqui, ó, máximo. E nós vamos selecionar coluna de máximo. Ok. Vamos clicar em Adicionar novamente. Vamos criar uma de mínimo. Olha lá. Mínimo. Ok. Legal? Prontinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai, perceba que a gente tem os valores aqui. Por que eles não estão aparecendo? Porque é somente um ponto e provavelmente o nosso gráfico não tem... como é que chama, gente? O nosso gráfico não tem o marcador, só tem a linha. E como não tem um ponto, não forma linha, não está exibindo nada. Mas para que você possa perceber, olha, você pode clicar no gráfico, clicar aqui em formatar e aqui nós temos, olha aqui, ó, série máximo, ele vai selecionar, olha lá, selecionou o nosso ponto máximo. Se eu mudar aqui em série e colocar aqui série mínimo, ele selecionou o nosso ponto mínimo, legal? Basicamente, o que a gente precisa fazer é copiar essa setinha e colar. Olha, eu vou selecionar aqui, ó, série máxima. Legal? Olha, antes eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, certo? Eu vou diminuir ela um pouquinho aqui para ficar também o que eu quero. Ó, vou dar um Ctrl C. Aí vou clicar no gráfico, vou vir aqui em formatar. Olha lá, série máxima. E vou dar um Ctrl V. Olha, ele colocou a minha setinha aqui, legal? Perceba que a setinha nossa, ela poderia ter um espaço aqui para dar o efeito, porque ela fica bem no meio aqui, legal? Mas a gente pode fazer isso na edição da imagem. A gente poderia ter feito isso na edição da imagem, legal? Eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer isso depois. Vamos lá. A gente vai fazer agora, nós vamos girar nossa setinha para cima, legal? Olha, girei, tranquilo? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar aqui, olha, selecionar, legal? O nosso gráfico, olha, design, vamos, formatar, vamos clicar aqui em série mínimo, vamos copiar a nossa setinha, legal? Opa, a gente tinha que ter copiado antes e feito isso depois. Copiar, vamos colocar aqui em série mínima e vamos colar.
olha lá, o mínimo e o máximo, legal? A gente pode tentar, vamos ver se dá para fazer por aqui, olha, a gente tem algumas ferramentas de edição de imagem, legal? A gente pode utilizar essa edição aqui, ó, cortar, e algumas vezes dá para a gente cortar ela para cima, assim, ó, para sobrar espaço, olha lá. Sobrou um espaço agora, tá vendo que a nossa setinha agora está com espaço sobrando, que vai ser exatamente o espaço que a gente vai colocar. Deixar a ponta mais ou menos no meio, então nós vamos colocar aqui em cortar e vamos aumentar a área da nossa seta. Legal, olha, vou dar um Ctrl C novamente, vou clicar aqui nessa setinha, agora vou colar. Agora deu um efeito mais próximo. Enquanto não ficar da forma que a gente quiser, a gente pode clicar aqui em cortar, a gente aumenta mais aqui o espaço, legal, olha, para ficar sobrando mais. Vou dar outro Ctrl C e clicar aqui, Ctrl V. Agora ficou legal. A gente pode agora girar a nossa setinha, legal? Vamos girar ela, prontinho. Vou dar um Ctrl C nela e colar nessa daqui, Ctrl V. Olha que legal o nosso gráfico. Nós temos agora o valor mínimo e máximo. Poderia ser qualquer imagem, legal? Eu utilizei uma setinha para ficar mais legal. Olha lá, se você mudar o valor, antes nós vamos clicar em Design, selecionar dados, vamos clicar aqui em células ocultas e vazias, vamos marcar, como fizemos no exemplo anterior, e aqui nós vamos mudar o valor. Olha, eu vou colocar aqui 500. Olha lá, a setinha de 500 vai parar aqui, legal, né? Vamos mudar o maior valor? Vamos colocar este valor como maior. Vamos colocar este como maior. Vamos colocar aqui 3.000. Olha lá, o valor ficou aqui. Legal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desses exemplos aqui, trabalhando com gráfico. Perceba que a gente utilizou basicamente o mesmo conceito em todos os exemplos, que é o conceito de vínculo. Legal? A gente fez aqui o efeito de vínculo nos dois primeiros exemplos e a seguir, para destaques de valores, a gente utilizou a fórmula C sempre para comparar com o valor da célula, mostrando o que a gente deseja aqui. Legal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem enviar para academia@gurudoexcel.com ou acessar o nosso fórum. A gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!